para a gente poder aprender um pouquinho mais. Então vamos para o nosso consultório de hoje. Tudo bem? Vamos lá para o nosso consultório de hoje? Hoje no consultório nós estamos recebendo a nutricionista Laís Félix, ao vivo aqui no programa. E vamos saber um pouquinho como manter uma alimentação saudável. É um assunto que está na pauta de todos os assuntos, todos os dias. A questão da saúde, principalmente baseada na qualidade da nossa alimentação, está na agenda número 1 do nosso dia a dia, porque é algo que todo dia a gente tem que cuidar. Doutora, muito obrigado, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui logo cedo com a gente. Eu que agradeço o convite, falar de nutrição é uma honra. Quais são os princípios básicos hoje? Não é só modinha não, porque tem muita modinha no Instagram, no TikTok, olha, isso, aquilo, dica de lá, dica de cá. Mas quais são os parâmetros básicos para que a gente possa levar uma vida saudável hoje, tendo como base a questão da alimentação, doutora? Como você falou, o básico. Então a gente muitas das vezes quer inventar muita moda, mas na realidade o interessante é que você comece colocando 3 principais fontes. O carboidrato, que aí entra o cuscuz, o nordestino, entra o arroz, o feijão, o pão pode entrar também. A proteína, que é fundamental numa alimentação saudável, e aí entra ovos, queijo, frango e outras fontes. E também a gordura boa, que a gente chama de lipídio, que entra abacate, entra também amendoim, castanha. Esses são os princípios básicos. A gente tendo uma alimentação adequada nesse segmento, a gente já consegue sim ter uma vida mais saudável nesse caso. E o que é ruim? Ruim, açúcar, né? Açúcar hoje é o mal. Açúcar é péssimo. Isso, a gente considera assim o mal do século. Infelizmente, muitas doenças hoje estão correlacionadas com o consumo excessivo de açúcar. E a gordura, que aí entra também o aumento do colesterol, o triglicerídeo, que é onde você também consome carboidrato, que ele não é mau, mas o seu excesso sim pode prejudicar. E aí entram os riscos de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, tudo isso está relacionado a uma má alimentação. Por que hoje a lógica era de que a lógica é de que a gente, por exemplo, coma de 3 em 3 horas? Sim. O organismo não fica cansado de 3 em 3 horas tendo que estar degustando carboidrato e outros alimentos? Vamos lá. Não é bem uma regra comer a cada 3 horas, mas aí a gente geralmente usa isso para que você Pega não esse tenha... microfone, que está melhor. Então vamos lá, não é bem uma regra consumir a cada 3 horas, mas a gente consumindo a cada 3 horas, a gente vai evitar o excesso. Vou dar um exemplo. Se você consome o café da manhã de 6 horas da manhã, e você só vem almoçar de meio-dia, 1 hora, que hoje em dia a nossa rotina é muito corrida, vai acontecer que você, quando for comer de 1 hora, meio-dia, você vai estar com muita fome. E aí você concorda comigo que você vai comer em excesso? Porque você comeu há muito tempo. Quando a gente consome a cada 3 horas, a gente vai estar equilibrando. E também tem uma boa distribuição de proteínas. Às vezes a gente tem um excesso, consome muito ovo, né, no início do café da manhã, e só vem comer depois do almoço. Se você tiver uma boa ingestão de proteína, você vai ter mais saciedade. E assim não vai querer comer muito na hora que for comer a principal refeição. Essa alimentação saudável, ela tem que estar atrelada a outras questões, por exemplo, a exercitar o corpo. Com certeza. Então, quando a gente fala de estilo de vida, né, é o lifestyle que a gente hoje tanto fala, a gente está falando de exercício físico como prioridade, associada a uma boa alimentação, e a gente fala hoje que a prioridade é a alimentação porque os estudos mostram que 80% dos resultados estão vinculados com alimentação, não com exercício físico apenas. Mas aí o exercício físico é fundamental. Uma boa ingestão de água também, às vezes a gente esquece do básico. Verdade. E a água nos deixa mais hidratados, então, como consequentemente também melhora todas as funções do corpo. Às vezes você acorda com dor de cabeça e não sabe que foi um dia ingerido menos água no dia anterior. Então, a ingestão de água é suficiente e ela é muito, muito importante. Uma boa noite de sono. Quando a gente dorme, a gente produz hormônios. Então, tudo isso está vinculado a uma qualidade de vida também. E observar se seu intestino é saudável. Sempre em consultório, eu converso com os pacientes e pergunto: como são suas fezes? Através das fezes, a gente pode fazer um check-up diário. Às vezes, a gente faz um check-up anual, mas aí a gente pode fazer um check-up diário, vendo como são as nossas fezes. Se essas fezes boiam, se essas fezes afundam, ela também fala sobre a nossa saúde. Que o mais interessante é que ela afunde. Quando ela boia, o seu corpo está excesso de gordura, sua alimentação está pobre em fibra, você pode estar com má digestão, com desbiose intestinal. Então, assim, a saúde e a alimentação vai além só de apenas um alimento. A gente tem que observar como um todo. A gente sabe que o açúcar é o maléfico hoje de toda essa questão da alimentação. Como proceder, como se comportar diante de que grande parte
dos carboidratos que a gente ingere se transforma no final em açúcar. Arroz, por exemplo. O arroz no final se transforma em açúcar. As massas, outras, tudo açúcar. Como é que eu controlo isso? Então, a gente fala que tem carboidratos simples, justamente. O arroz, o cuscuz, eles podem estar entrando nessa linha. Mas aí a gente tem que associar. Quando a gente associa, por exemplo, o arroz com a proteína, que seria o frango, a carne, o peixe, a gente vai estar controlando o índice glicêmico. É a absorção do açúcar no sangue. Então, quando você só consome aquele pãozinho com manteiga, você vai estar absorvendo muito rápido aquele açúcar. Então, a gente sempre pede para que você consiga associar, sim, o pão com ovo, o pão com queijo, para que tenha uma lentidão na absorção desse açúcar. Então, assim, a gente pode consumir o arroz, porque a gente, às vezes, é um desespero. As pessoas querem tirar com receio, realmente, pelos riscos das informações que a gente recebe. Mas o mais interessante é que você consiga ter associações. Fibras também. Quando a gente adiciona fibras na alimentação, a gente consegue reduzir o açúcar desse alimento. Então, por isso que a gente sempre pede associações. Ter uma boa alimentação é associar também. E procurar um profissional que entenda do assunto para poder Sim. fazer tudo de forma orientada, né? De forma orientada. Às vezes a gente também quer o rápido, né? A gente vê muitas dessas modas hoje, infelizmente, muita gente buscando outras alternativas que às vezes saem muito mais caro, mas aí um bom profissional, ele vai estar ali acompanhando, vai estar ali orientando. Você vai conseguir alcançar os seus resultados e vai aprender. Porque às vezes você até vai para uma via mais rápido, mas você não vai estar se reeducando. E aí quando parar de fazer uso de algo que ele tenha alguns resultados, você vai voltar novamente. Muito obrigado, viu, pela aula hoje. Eu que agradeço. Parabéns. Tá aí, tá vendo? Eu aprendo um pouco, você aprende também, e a nossa missão é essa aqui, de sempre aprender com alguém que entende dos temas, para poder nos ensinar muito sobre nossa saúde. Eu vou para o intervalo, rapidinho, depois do intervalo eu volto, são 7h05.